Muito bem, pessoal. Então eu vou falar sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Nós estamos aqui na nossa programação de aula, tá dando uma cortadinha ali, no Direito Internacional dos Direitos Humanos. Vimos o seminário. Na aula da semana passada, eu falei para vocês sobre o Sistema Global de Direitos Humanos, que é aquele estabelecido pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. E ele é calcado nesses documentos, nesses 4 documentos que conformam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. A Carta da ONU, a Declaração Universal e os 2 pactos de 1966. A Carta da ONU foi o primeiro documento internacional a ter uma previsão sobre direitos humanos, mas como eu contei para vocês, foi considerado insuficiente em face do contexto histórico em que se descobriram os campos de extermínio da Alemanha nazista. Então, as poucas disposições que há na Carta da ONU foram consideradas insuficientes e muito vagas, porque não instrumentalizavam, não dizia quais eram os direitos humanos, apenas dizia que os direitos humanos deveriam ser defendidos e os Estados deveriam envidar esforços nesse sentido. Então, foi criada a Comissão de Direitos Humanos, que tinha uma tríplice incumbência. Eles tinham que criar uma declaração internacional, um tratado internacional e criar mecanismos de instrumentalização, de efetivação desses direitos. A comissão fez a declaração, uma declaração um pouco diferente da encomenda. Em vez de uma declaração internacional, uma declaração universal. Ela foi presidida pela Eleanor Roosevelt e também com o jurista canadense René Cassin. Do Brasil, foi o Austregésilo Ataíde, o representante que participou da elaboração. 20 anos depois, em vez de um tratado, vieram 2 tratados. O Pacto das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto das Nações Unidas sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Um de direitos de primeira geração, o outro de direitos de segunda geração, como a gente já estudou. E em 1980 acontece uma virada de mesa, quando a Corte Internacional de Justiça entende que a Declaração Universal dos Direitos Humanos já é parte dos costumes internacionais e, portanto, é exigível e obrigatório. Tá? Isso a gente viu na semana passada. Falei também que a instrumentalização desses direitos não foi implementada na ONU ainda. Tá? E aí, paralelamente ao sistema global, que é o sistema da ONU, foram criados sistemas regionais. No caso, nós temos hoje o sistema europeu, o sistema africano e o sistema interamericano. O sistema europeu é bastante avançado, tem uma Corte Europeia de Direitos Humanos, tem tratados. O sistema africano é também bastante avançado e efetivo e trata de um aspecto que o sistema global não trata, que são os direitos dos povos relativos aos sistemas tribais da África. Então ele é bastante arrojado nesse aspecto. E o sistema interamericano, que é o nosso sistema ao qual o Brasil integra. O que esses 3 sistemas têm em comum? Eles têm normas de instrumentalização. Eles têm um sistema processualístico para implementar uma resposta e uma efetivação dos direitos humanos. Então, nós temos o sistema global, que não tem normas instrumentais, só tem normas substantivas, normas materiais, mas não tem normas instrumentais. E temos os sistemas regionais, que têm normas instrumentais. Eu vou falar, então, do nosso sistema, o sistema interamericano. Ele foi criado em 1948, junto com a OEA. Então, foi criada a OEA e, junto com a OEA, foi criado o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Tudo na mesma conferência, a Conferência de Bogotá, de 1948, da qual participaram todos os 35 países das Américas. Foi feita a Carta da OEA, que traz algumas disposições de direitos humanos, e junto, já na mesma conferência, já foi feita a declaração. Lembremos que no sistema global foi feita a carta, e dada a insuficiência da carta, 3 anos depois foi feita a declaração. A OEA, quando foi criada, já vieram as duas, a carta e a declaração de uma vez. E a declaração, estou vendo que tem gente na espera, deixa eu autorizar aqui. A declaração
Americana de Direitos Humanos, de Direitos e Deveres do Homem, né? A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, ela é a primeira, porque ela antecede a Declaração Universal em alguns meses. A Declaração Americana do dia 23 de setembro de 48. A Declaração Universal vai vir só em dezembro, dia 10 de dezembro de 1948. Então, a Declaração Americana antecede em alguns meses a Declaração Universal, e, portanto, a Declaração Americana é a primeira declaração dos tempos modernos. E vamos lembrar que ambas estão retomando algo que foi feito na Revolução Francesa, a Declaração de Direitos e Deveres do Homem, de 1789. Aí, em 1960, foi criada a comissão e começou a funcionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que já era prevista na Carta da ONU, uma entidade responsável por instrumentalizar os direitos humanos, porém sem força cogente. Como assim? Porque alguns países não queriam um tribunal que julgasse, queriam uma entidade que não pudesse se impor aos estados, em especial os Estados Unidos. Os Estados Unidos geralmente são refratários e, historicamente, nesse sentido de se submeter a uma jurisdição internacional, de participar de um sistema internacional que tenha certa força cogente sobre os países. Não vamos dizer cogente, mas alguma força um pouco maior, né? Que seja possível instrumentalizar a ação dos estados. Então, graças a essa pressão, em especial dos Estados Unidos, foi criada uma entidade que não tem força de tribunal, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem o papel de dar recomendações, produzir relatórios. Aí, em 1969, foi feita a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o grande tratado de direitos humanos aqui no nosso continente, também chamado de Pacto de São José da Costa Rica, porque foi justamente assinado na cidade de São José, capital da Costa Rica, San José. Só que dele participam apenas 25 estados, tá? 25 países participam do Pacto de São José da Costa Rica, e desses 25, 23 reconhecem a jurisdição da Corte. O Pacto de São José da Costa Rica, que é o grande tratado de direitos humanos do nosso continente, prevê a criação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E ela começa a funcionar 10 anos depois, em 1979, na cidade de São José. Então ela está situada lá na Costa Rica. Então a Corte, no caso, ela profere sentenças. Ela é composta por juízes e profere sentenças. Diferente da comissão. A comissão é formada por 7 membros que realizam relatórios e recomendações. Então, de maneira geral, assim foi estabelecido o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O Pacto de São José da Costa Rica é bastante aprofundado em direitos civis e políticos, que são de primeira geração, mas só tem um dispositivo, o artigo 26, que trata de direitos econômicos, sociais e culturais de maneira muito genérica e atribuindo aos estados a competência de regulá-los. Então, é um documento, né, muito voltado aí a direitos de primeira geração, muito conforme ao antigo bloco capitalista durante a Guerra Fria. Pois bem, então aí o artigo 26 da Convenção, que fala de maneira genérica sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Os países em vermelho são os países que acatam a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. São países, são os países signatários do Pacto de São José da Costa Rica, e os países em vermelho, aí, azul e vermelho são do Pacto, e os em vermelho acatam a jurisdição da Corte, o Brasil entre eles. Então, vou falar agora sobre a Comissão e a Corte, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão é um órgão autônomo e consultivo da OEA, ele tem independência, a sua sede é em Washington, nos Estados Unidos. Da comissão participam todos os 35 países das Américas, que são integrantes da OEA,
e iniciou as atividades em 1960, como eu falei. Os seus 7 membros são eleitos pela Assembleia Geral da OEA para mandato, se não me engano, de 4 anos. E eles realizam, eles elaboram relatórios sobre a situação de direitos humanos, como a gente viu aí no seminário. Eles, como no caso da Maria da Penha, o caso foi levado até a comissão realizou um relatório, elaborou um relatório, apontando as falhas na prestação jurisdicional por parte do Estado brasileiro. E a comissão também realiza visitas em loco. Há uma previsão no pacto, na Carta do OEA sobre as visitas em loco da comissão. O Brasil fez uma, uma declaração à parte, dizendo que se reserva o direito de autorizar essas visitas. É como quem diz: permito, se você vier para minha casa, eu permito você vir, mas bate na porta, pede licença. Né? A lógica é essa. No caso, é o que a gente chama de reserva. É uma interpretação sobre uma disposição de um tratado, mas que não interfere no seu espírito geral. Então, essa interpretação do Brasil, no sentido de autorizar, é uma reserva que foi feita pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro se reserva o direito de autorizar as visitas da comissão. E o que a comissão faz? Ela examina petições individuais, ou seja, de pessoas, qualquer pessoa pode, dos Estados-membros da OEA, pode peticionar, ou de entidades não governamentais, qualquer grupo de pessoa ou de pessoas ou entidades podem peticionar para a comissão. Os requisitos é que tenha havido o esgotamento da jurisdição, não haja nenhuma pendência judicial, né, no Estado, ou seja, a comissão só age se realmente se esgotarem os recursos e as possibilidades dentro do Estado, e tem que ser de um prazo de 6 meses após esse esgotamento, por exemplo, um trânsito em julgado. E também não pode haver a litispendência internacional, ou seja, o mesmo caso ser analisado em outro país, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Então, não havendo litispendência internacional, a comissão é competente. Alguns dos casos envolvendo o Brasil, a gente viu hoje no seminário, o caso Maria da Penha, de 2001, e também o caso do massacre do Carandiru, no mesmo ano no ano de 2006, ambos analisados pela Corte. Também a questão o caso da comunidade quilombola de Alcântara, em 2013, o caso dos meninos da Candelária, de 2015, o caso dos trabalhadores da fábrica de fogos da Bahia, em 2020, são casos analisados pela comissão que envolvem o Brasil, e o Brasil foi condenado, né, recebeu recomendações em todos eles. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ok, Sim, professor, estamos te ouvindo. ok. Eu recebi uma chamada bem no meio da minha fala, não quis ligar para nos ligar. Aqui uma imagem da senhora Maria da Penha, cujo caso foi analisado pela comissão e o grupo muito bem relatou aí para nós. O caso do massacre dos meninos da Candelária, que a gente vai ver em outro seminário. Crianças de rua que se abrigavam sob a marquise da Catedral da Candelária no Rio e foram mortos por agentes de segurança pública encapuzados, disfarçados, mas depois foram identificados como sendo policiais. Então, há uma responsabilização do Estado. É um caso que a gente vai ver no seminário também. Aqui o caso do massacre do Carandiru, de 1992, né, que a gente viu no seminário. Aí uma imagem de como ficou lá, tudo ensanguentado, misturado com água no chão, tantas mortes que houve, 111 detentos mortos, e as necrópsias mostraram que foram executados, no caso, em sua maioria. Por exemplo, em posição ajoelhada, com a mão na cabeça, tudo isso a necrópsia identifica. Tiro na nuca, né? Sem falar os relatos, sem falar os testemunhos dos sobreviventes. Esse filme Carandiru mostra aí situações
inusitados de como os sobreviventes conseguiram escapar. Por exemplo, eles viram os policiais que estavam indo em direção e viram que os policiais executaram uns. E o que eles fizeram? Eles se deitaram no chão como se estivessem mortos. E aí os policiais passaram por eles. Ou então os policiais entraram numa cela e metralharam todo mundo que estava lá. E um tinha se escondido atrás de um colchão, não foi visto e escapou. E coisas assim. Esse filme mostra aí, a partir dos relatos dos sobreviventes, o que teria acontecido. Como eu havia dito, esse filme é baseado no relato do Drauzio Varela, que então era médico na casa de detenção, e o Drauzio Varela termina o seu livro Estação Carandiru dizendo: só sabem o que aconteceu lá. Deus, os policiais e os presos. Eu ouvi os presos. É o livro baseado nos relatos dos sobreviventes e o filme baseado no livro. Depois teve uma série da Globo que mostrava outros relatos de sobreviventes. Esse é outro caso que nós vamos ver no seminário, o caso da explosão de uma fábrica de fogos que matou vários trabalhadores, muitos das quais crianças. Aí algumas imagens. E a corte? A corte é o órgão jurisdicional da OEA. A sua sede é em São José da Costa Rica. São 7 juízes com mandatos de 4 anos. Eu conheci um dos juízes há alguns anos, o Roberto Caldas, carioca, e eu perguntei para ele como que era viver na Costa Rica, né? Ele falou, não, eu não moro na Costa Rica. Ah, mas você não é juiz de lá? Eu falei, sim, mas eu só passo algumas semanas por ano lá. Eu não sabia disso até falar com ele. Aí depois eu descobri que a corte se reúne apenas 2 meses por ano. E às vezes nem isso, né? Eles se reúnem os juízes, julgam os casos pendentes e depois cada um retorna para o seu país. E o Roberto Caldas me disse que ele era advogado e continuava atuando como advogado no Rio de Janeiro. Ele ia uma vez por ano para São José, participava dos julgamentos e depois voltava para o Rio de Janeiro e continuava como advogado. Eu achei bem interessante, eu desconhecia até então. São 7 juízes com mandatos de 4 anos, podendo ser reeleitos para mais 4 anos. Cada país pode indicar, apresentar candidaturas de um jurista. A condição é que esse jurista tenha capacidade para ser membro da mais alta corte do país. Então, os candidatos apresentados pelo Brasil têm que ter a capacidade de ser membro do STF, né? A corte funciona desde 1979, ela é prevista no Pacto de São José da Costa Rica. A corte tem uma competência consultiva e contenciosa. Então, a OEA e os países podem fazer consultas, no caso, a competência contenciosa é para julgar estados. Vamos deixar claro, a corte julga estados, não julga pessoas. É a responsabilidade do Estado em face do descumprimento das normas do sistema interamericano, tanto a declaração, quanto a Carta do EA, quanto, em especial, o Pacto de São José da Costa Rica. São 22 e não 23, como eu havia dito, 22 os países que reconhecem a jurisdição, entre eles o Brasil. Há alguns anos houve a proposta de criação de uma corte latino-americana de direitos humanos, só que essa proposta foi rechaçada com o argumento de que já existe uma corte latino-americana, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são basicamente os países da América Latina que participam. Então não faz sentido criar uma corte latino-americana se a gente já tem uma corte da qual praticamente só os países latino-americanos que participam, que é a Corte Interamericana. A comissão e os estados podem submeter casos à corte. Ninguém mais pode ter acesso. Então, só os estados podem remeter casos à corte, o que não é comum. O que é mais comum é a comissão. Então, quando a comissão se depara com um caso mais complexo, ou um caso que ela percebe que sua atuação vai ser insuficiente, aí ela remete esse caso para a Corte Interamericana dos Direitos, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, tá? Então é só a corte, só a comissão e os estados que podem remeter casos à corte. Já a comissão, qualquer pessoa pode ter acesso, qualquer pessoa pode peticionar. A sentença da corte é definitiva e inapelável e ela julga a responsabilidade dos estados, não dos indivíduos. Alguns casos envolvendo o Brasil, o caso Ximenes Lopes,
Damião Ximenes Lopes, como o grupo apresentou. Aliás, eu não sabia que o nome dele era. Ou melhor, eu custava lembrar que o nome dele era Damião. Agora o grupo falou que ele tinha um gêmeo chamado Cosmo. Agora eu vou lembrar do prenome dele. Então, o caso do Damião Ximenes Lopes. O caso Gomes Lund, que eu vou falar agora, porque não tivemos ninguém interessado em relatar esse caso. O caso Vladimir Herzog, o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, Favela Nova Brasília, Instituto Penal Plástico de Sá Carvalho, são todos casos do presídio Urso Branco, são casos que a gente vai ver no seminário aí. Aqui os juízes brasileiros que já integraram a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, falecido recentemente, há uns 2 anos ele faleceu, ele foi juiz brasileiro na Corte, o Roberto Caldas, que eu mencionei, e que, vejam que ele não cumpriu 2 mandatos, ele foi eleito para o segundo, mas ele teve de renunciar, porque ele passou por um processo de, enfim, ele foi acusado de agressão doméstica, e não sei o que deu a sentença, mas ele renunciou ao caso no meio desse escândalo. E atualmente, desde 2022, o professor Rodrigo Bittencourt Modrovic é o juiz brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O caso Gomes Lund se refere ao desaparecimento de guerrilheiros, se refere à guerrilha do Araguaia. Então, durante a ditadura, houve a formação de uma resistência armada que se embrenhou lá na mata, no sertão, né, uma área de transição entre o Maranhão, então Goiás, né, e o Pará, hoje Tocantins, lá onde era Goiás, que era a região do Rio Araguaia. E ali, esse grupo armado estava se preparando como guerrilha para fazer resistência armada, treinando, adquirindo armas e tudo mais. O que aconteceu? O Estado brasileiro, né, sob a ditadura, tomou conhecimento e foi lá fazer o enfrentamento direto. Até aí a gente pode dizer que há uma resposta jurisdicional. O que ocorre é que os cerca de 70 pessoas foram mortas nesse processo e os corpos foram ocultados, foram desaparecidos. Então nem se tem certeza se realmente morreram. Eles são considerados desaparecidos. 70 pessoas. E muitas delas agricultores que viviam na região. Agricultores que no fogo cruzado aí acabaram desaparecendo também. Então são 70 corpos de pessoas desaparecidas que nunca foram localizados. E é esse o crime que é considerado o crime do Estado brasileiro, o desaparecimento dessas pessoas, tanto guerrilheiros quanto civis que viviam na região. O caso ficou durante muito tempo sem resposta do Estado, principalmente por conta da lei da anistia, né? Até que, por militância da mãe de um dos guerrilheiros, que é a Júlia Gomes Lund, era mãe desse sujeito que está em destaque, Guilherme Gomes Lund, ela que militou tanto sobre essa questão, o caso foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que remeteu depois para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu, primeiro, que a lei de anistia não se aplicaria a esse caso. Por quê? Porque se trata de um crime de direitos humanos e um crime permanente. Então, a Corte entendeu que a lei de anistia não se aplica a esse caso. E o que é crime permanente? É um crime cuja realização se perpetua no tempo. No caso, enquanto os corpos não estão disponíveis ao desaparecimento dos corpos, o crime continua sendo realizado. Então, é uma tese jurídica que foi acatada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e que agora está em debate, está em debate do Supremo, por causa do caso do deputado do Rio de Janeiro, que tinha sido caçado e depois morto e desaparecido, que foi relatado naquele filme Ainda Estou Aqui. Me fugiu o nome dele agora. Então esse caso está em debate no STF e está em julgamento, né? A gente vai ter uma decisão aí em algum momento sobre isso.
Mas a questão é que o caso Gomes Lund foi o primeiro a trazer essa questão de que a lei da anistia não seria aplicada a crimes continuados, como esse. Ok. Rubens Paiva, obrigado, Ana Paula. O deputado Rubens Paiva, que é pai do escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro Adeus Ano Velho, né, que pela primeira vez ele expõe isso, e depois o livro Ainda Estou Aqui. E depois o caso do Vladimir Herzog, que a gente vai ver no seminário também, um jornalista que foi suicidado, né? A foto aí mostra a posição do corpo dele, né, os pés ali e tal. Houve um caso, uma falsificação da cena de morte e tal. Mas vamos deixar para falar disso no seminário. Então, em síntese, nós ficamos assim, pessoal. Nós temos a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão fica em Washington, a corte fica em São José. Lembre-se que da comissão participam todos os 35 países das Américas. Da corte, só aqueles que aceitam a jurisdição, que são 22 países, basicamente países latino-americanos. A comissão existe desde 1960, a corte desde 1979. A comissão é um órgão consultivo e a corte é um órgão jurisdicional. Também tem capacidade consultiva, tá? Mas é o órgão jurisdicional da OEA. A comissão e a corte são formadas ambas por 7 integrantes, sendo que na comissão são 7 membros, com mandatos de 4 anos, permitida uma reeleição, e na corte são 7 juízes eleitos pela Assembleia Geral, com mandatos de 6 anos, com uma reeleição. Lá no material, no slide anterior eu tinha colocado errado, vou corrigir depois. O mandato dos juízes é de 6 anos, permitida uma reeleição. A comissão analisa casos que podem ser interpostos por qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer pessoa pode peticionar, desde que estejam esgotados os recursos da jurisdição interna. E aí a comissão analisa esses casos e também faz visitas periódicas. Já a corte julga casos de violação a direitos humanos previstos no Pacto de São José da Costa Rica e na Carta da OEA. E quem pode peticionar são apenas estados e a comissão. Na prática, é a comissão quem remete casos para a corte. A comissão foi criada pela Carta do OEA e a corte foi criada pelo Pacto de São José da Costa Rica. Aí mais alguns detalhes que eu vou deixar para vocês verem nos slides. E para fechar a aula, a diferença entre o sistema global e o sistema interamericano, as diferenças e paralelos, tá? As diferenças e paralelos entre o sistema global e o sistema interamericano. No sistema global, a entidade, a Organização Internacional é a ONU, e no sistema interamericano, a entidade é a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Nós temos um tratado fundacional da entidade que versa sobre direitos humanos, no caso, a Carta da ONU de 1945 e a Carta da OEA de 1948. Em ambos os sistemas, nós temos uma declaração, no âmbito global, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de dezembro de 48. Já no âmbito regional, nós temos a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, de setembro de 1948. Portanto, a Declaração Americana antecede a Declaração Universal. Ela é mais velha por alguns meses. E é a primeira internacional dos tempos modernos. Já os tratados de direitos humanos, como a gente viu, no sistema global são 2 tratados. Um para agradar os Estados Unidos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, e um para agradar a União Soviética, Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Foram feitos 2 pactos no ano de 1966. Já no sistema interamericano, o tratado é de 1969, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica. Os 2 nomes são bastante usados, tá, gente? Então saibam que são o mesmo tratado, Convenção Americana e Pacto de São José. A abrangência normativa. Na ONU, nós temos apenas normas substantivas, não há normas instrumentais no âmbito global. Já no sistema interamericano, como nos demais sistemas regionais,
há normas instrumentais, há uma instrumentalização. E, no caso, uma processualística para lidar e lidar com os direitos humanos e dar uma prestação, uma resposta, jurisdicional ou não. E, no caso, no sistema interamericano, isso é feito por meio da comissão e da corte. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós não temos paralelo no sistema global. No sistema global, apenas a comissão de cumprimento do tratado, que não tem a mesma efetividade que tem aí a comissão e a corte. E se a gente for olhar lá no sistema europeu e no sistema africano, vai haver um paralelo também com isso. A gente poderia colocar aí mais duas colunas para comparar o sistema europeu, o sistema africano e vamos ter paralelos evidentes aí, com a especificidade de que nos sistemas europeu e africano também há entidades que lidam com a aplicação dos direitos humanos, as normas instrumentais, que é algo que falta no sistema global. Então, de modo global, de modo geral, o sistema global tem normas substantivas ou materiais, mas não tem normas instrumentais. E os sistemas regionais, como o sistema interamericano, têm normas instrumentais e tem uma forma de instrumentalização dos direitos humanos. E é isso. Aqui nesse slide, o Tribunal Penal Internacional, que é tópico de próxima aula. Já é, pessoal, tudo certo? Tudo Alguma certo, professor? dúvida? Tudo certo.